Boa noite a todos. Hoje vamos para mais uma live da série. Vou convidar aqui a Johanna para entrar. Boa noite, Hanna. Olha o Gabriel. Quanto tempo, Gabriel? Vão mandando aí a live para os seus amigos, viu? Para eles entrarem. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante com a Johanna, que trabalha nessa área. Virar a câmera. Isso. Boa noite, Hanna. Boa noite. Deu Tá bom certo o meu aqui. áudio, tá? Tá Porque sim. o Tá ventilador conseguindo ouvir tá, bem? tá ótimo. É porque o ventilador tá ligado, não sei, tá fazendo zoada muito. Vamos mandar aí a live para todo mundo, pros colegas, pros amigos, para entrar mais gente. Calma aí, deixa eu mandar aqui pro pessoal. Isso aí. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante. Por isso eu convidei a Johanna, porque ela vem desenvolvendo um trabalho desde a graduação e hoje trabalha nessa área, que é uma área bem importante, principalmente para nós mulheres. Mandei várias aqui. Só esperar mais um pouquinho para ver se entra mais gente. Cadê o Timote? Tá dormindo. Olha. Deixa ele dormir. Então, gente, vou apresentar vocês. Vou apresentar a Johanna para vocês. O nome dela é Johanna Paz. Ela é mãe, realiza trabalhos na igreja já faz um bom tempo, né? A vida inteira, quase, né? É. Ela é assistente social, trabalha na Secretaria Municipal de Política para Mulheres de São Raimundo Nonato, é o seu atual cargo. E, como eu já falei, desde a faculdade ela vem desenvolvendo um trabalho voltado para mulheres. Por isso que eu tive a ideia de trazer ela para agregar aqui na nossa temporada de lives. A gente está falando muito sobre saúde da mulher, mas a gente também tem que falar a respeito das outras questões que englobam também esse público, né? De, é, a, a Hannah hoje, ela vai falar assuntos muito importantes, como os tipos de violência contra a mulher, como essa mulher ela pode procurar as redes de atendimento disponíveis, né, para ela, e também falar um pouco dessa questão que às vezes é um pouco polêmica, que algumas mulheres elas não compartilham, elas estão em situação de risco, vulnerabilidade, porém elas não sabem onde procurar ajuda e como fazer isso. Né? Às vezes elas até sabem onde ir, mas elas não sabem como fazer, porque às vezes ela está numa situação realmente de risco. Então pode se apresentar, Johanna, e iniciar a sua fala, fique à vontade. Mais uma vez, boa noite a todos. Como a Emanuele já falou, né, para vocês, eu me chamo Johanna, sou formada em serviço social. Atualmente, estou assistente social da Secretaria Municipal de Política para Mulheres. E eu levei um susto quando a Emanuele me chamou, né, me convidou para estar conversando, né, com vocês, debatendo, discutindo, na verdade, discorrendo sobre a questão da violência.
Tá conseguindo me ouvir direitinho? Então, Eu tô sem fone. Algumas pessoas podem até achar estranho que quebra um pouco, né, a sequência de lives, né, os episódios que ela vem fazendo, mas na verdade a questão da violência é muito pertinente para o mês que nós estamos, né? O mês onde se comemora o Dia Internacional da Mulher. E falar de violência contra a mulher nunca é demais, porque infelizmente, apesar de nós já estarmos em pleno ano de 2022, as mulheres sofrem diariamente esse problema, né? Esse fenômeno, na verdade. Se vocês me virem olhando aqui para os lados, é porque eu fiz umas anotações, eu colhi alguns dados, né, para embasar um pouco a minha fala. Então, é isso. Se tranquila. vocês me olhando. Então, como eu falei, é um tema pertinente ao mês que nós estamos, né, que é o mês de março. Primeiramente, violência contra a mulher, o que é que você precisa saber? A violência cometida contra as mulheres é uma das principais formas de violação dos direitos da mulher. Infelizmente, ainda hoje, existe muito uma questão de estereótipo. Eu até anotei bem aqui uma coisa que eu vi, eu achei muito interessante, que fala assim, que um dos maiores entraves quando a gente se fala de violência contra a mulher diz respeito a conflitos morais. E eu nem gosto muito dessa palavra, né, moral. Na verdade, ao meu ver, tem muito mais a ver com o estereótipo, né? Por exemplo, é, muitas vezes, no nosso dia a dia, quando acontecem situações que envolvem violência contra a mulher, a gente escuta de pessoas, muitas vezes de pessoas próximas, mas ela gosta disso, ela gosta de apanhar, ela gosta dessa vida que ela leva, né? Como se a mulher gostasse de viver aquela situação de violência. E a gente esquece que muitas vezes essas mulheres elas estão presas ao companheiro, a companheira, principalmente emocionalmente, né? As mulheres, eu acredito que, em sua maioria, ou praticamente todas, estão presas a essas pessoas, aos seus agressores, na verdade, por questões emocionais, principalmente, mas envolve outras questões também, né? Existe a Questão questão financeira também. financeira. Muitas mulheres acabam aguentando a situação que vive, porque muitas vezes tem filho pequeno, não trabalha fora, e muitas vezes Questões está religiosas também. É verdade, às vezes até questão religiosa. Me casei, eu vou passar a vida inteira casada com ele, mesmo Mesmo apanhando, ele me batendo e, mesmo ele enfim. me batendo, infelizmente. A questão da violência contra a mulher atinge a mulher de diversas formas, né, e traz diversas sequelas no âmbito físico, porque muitas vezes, quando a gente fala em violência contra a mulher, muito se pensa no bater, né, no espancar. E é uma forma terrível. Mas tem outra forma terrível também, que é a psicológica, né? A emocional, que a gente fala. A sequela psicológica para uma mulher em situação de violência é terrível. Terrível. Desencadeia muitos outros conflitos que vai agravar a vida dela de diversas outras maneiras, né? E, Johanna, eu não sei se, interrompendo tua fala, eu não sei se você já assistiu aquela série Made. Não. Ela fala, eu não terminei de assistir ela, mas eu tinha uma visão completamente diferente pelos comentários que eu assistia. Se alguém assistiu, pode colocar aqui nos comentários. É uma série da Netflix. E aí eu tinha uma visão totalmente, eu pensava que estava falando sobre aquela violência que já muito trata nas televisões, nas novelas e tudo mais. Mas depois que eu assisti, eu vi assim uma coisa totalmente diferente, porque aquela mulher, ela já tinha um filho, morava com um companheiro, tinha deixado faculdade,
Tinham deixado tudo para viver em função do filho e do companheiro. E ele tinha um problema com alcoolismo. E aí, em um dia, ela resolveu sair de casa. E aí, no decorrer da série, ela, quando vai procurar ajuda para um assistente social, algum tipo de assistente social, a assistente social pergunta se ela sofreu violência. Aí ela disse que não. Por quê? Porque ela nunca apanhou. Ela disse que não sofreu, ela até a metade da série ela disse que não sofreu violência porque ela não apanhou e que ela não queria tomar o lugar, tipo a vaga de outra mulher que tivesse pior do que ela. E aí o que era que acontecia? O marido dela bebia, gritava com ela, batia nas coisas e causava aquele terror psicológico, aquele tipo de agressão. E aí eu acho interessante, porque ela não queria denunciar ele de jeito nenhum, porque nunca tinha sido agredida, simplesmente. Infelizmente, né, ainda hoje tem muitas pessoas que pensam que violência. A Made. Evelyn está Uhum. perguntando aí o nome da série. Infelizmente, muitas pessoas acreditam ainda hoje que violência contra a mulher se trata único e exclusivamente da agressão física. E apesar de ser uma forma terrível, né, a agressão física ela não é a única. É, Existe uma violência chamada, que eu já citei, que é a violência psicológica. A violência psicológica, a gente já está entrando lá no final, eu ia falar sobre os tipos de violência mais na frente, mas vamos seguindo. Eu lembrei agora dessa É série mais que eu estava dinâmico assistindo. assim. Uhum. A violência psicológica é qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição, veja só, diminuição da sua autoestima, que lhe cause dano à sua identidade, né? Muitas mulheres convivem com um companheiro que todos os dias está ali, lhe martirizando psicologicamente, que vai diminuindo a sua autoestima, diminuindo, né, a sua autoestima, que vai lhe humilhando. Muitas vezes essas mulheres, elas se sentem tão menos do que elas de fato são, que elas às vezes chegam a se sentir ninguém, né? Infelizmente. Quando na verdade, quando na verdade é, ela não tem a consciência do quão importante ela é, do quão valiosa a vida dessa mulher é e do quanto ela está perdendo por estar ao lado de uma pessoa assim. E, infelizmente, também, muitas dessas mulheres, elas se sentem só. Mas para você que está nos assistindo e talvez esteja passando por isso, ou conhece alguém que esteja nessa situação, saiba ou diga para essa pessoa que ela não está só, que você não está só. Você busque ajuda, né? Você tem alguém que se importa com você. E assim, a gente tem uma rede de atendimento que está, né, auxiliando, atendendo essas mulheres. A gente vai estar falando sobre essa rede de atendimento mais à frente. Mas para todas as mulheres eu digo, busque ajuda. Você tem direitos e você não está só. Você não merece e você não precisa viver nessa situação, né? Muitas mulheres, Manuela, inclusive, pensam que é normal o companheiro rasgar a roupa dela, esconder documento, porque infelizmente acontece. Eu vou esconder o cartão do teu auxílio. Eu vou esconder os teus documentos porque tu tá querendo ir embora, então eu vou esconder porque tu não consegue fazer nada com eles. Sem E ele. acontece muito, né? Do companheiro até rasgar as roupas da mulher, ou esconder os documentos, esconder cartão. E isso é uma forma de violência, é violência patrimonial. É importante também a gente destacar que a gente está falando muito sobre enfatizando algumas violências que estão contidas na violência doméstica, tá? Mas existem outras formas de violência. A exploração sexual, o tráfico de mulheres, o assédio sexual, e tantas outras formas de violência cometida contra as mulheres existem, tá certo?
Mas nós estamos nos atendo aqui nesse momento à forma mais comum, que mais acontece, né? Que mais acontece não, mas é realmente a mais comum, que a gente tem mais conhecimento, que é a violência doméstica e familiar, a violência que acontece no âmbito familiar. E, Ana, você como, né, pessoa que é importante nessa área, o que você acha e de acordo com a sua vivência, né, profissional e tudo mais, você acha que, veio agora essa pergunta na minha mente, você acha que uma pessoa externa, ela mete a colher ou não Com na certeza, relação do casal? O que com vocês certeza. acham, que vocês que estão assistindo aí a live, o que vocês acham em relação a isso? Pode discorrer e o Comentei pessoal aí. podem comentar. O que vocês acham? Deve intrometer uma pessoa externa ou não? Antigamente se ouvia muito essa frase, né? Não se mete em briga de marido e mulher, não se mete a colher. É lógico que mete. É lógico que mete, sim. Você vai ver uma tia, uma prima, uma pessoa alguém da sua família sofrendo todo tipo de violência, todo tipo de agressão, e você simplesmente vai dizer: eu não vou me meter porque é o marido dela, ela se vira. Até Até a gente quando? nascer. Até, Deus me livre, acontecer um caso de feminicídio, que é só o que acontece. Ela apanha, eles brigam. Eu não vou estar nem aí, porque ela volta para ele porque ela quer, né? Porque ela gosta. Lógico que não. Tem uma É, dependência. tem uma dependência. A Evelyn comentou, muitas vezes a vítima nem tem ciência do que está vivenciando, precisa de ajuda, é verdade. É como o exemplo que a Emanuele falou, né? A mulher sofria violência psicológica e dizia que não sofria violência, A né? Sara Porque falou, com certeza, mete a colher e mete 190. Certeza. é verdade, Sara, certíssimo. A Evelyn está comentando aqui, gente. A Evelyn também é estudante de serviço social. Já já nós teremos aí outra profissional, com certeza extremamente competente ela será, porque ela já é enquanto estudante. A Sara comentou aí, Manuele. Cadê? Às vezes a dependência emocional tapa os olhos da vítima e é preciso meter a colher, sim, com certeza. Quem tem mais conhecimento, né? Quem tem mais acessibilidade à informação deve sim procurar essa mulher, deve sim perceber também a questão do risco que ela está correndo, para que ela possa ajudar de alguma forma. De alguma forma, sim, tem que falar, tem que meter a colher, sim. Por exemplo, eu totalmente apoio. A gente tem falado, né? A gente citou esse exemplo aí, Manuele, de meter a colher. A gente tem que ter em mente que essa questão dessa frase, né, que é tão antiga, é uma questão de construção social, né? Porque é algo que já vem, né? Que é meio que estava Enraizada. exatamente. Que as pessoas reproduzem sem se dar conta da gravidade do que elas estão falando, né? Que antigamente o marido era dono da mulher, não era? Era tido como o dono dela, o responsável e o dono. Então ele meio que tinha, né, autoridade para fazer ali o que ele quisesse, até correção e Exatamente. alguma coisa. Exatamente. É, Hoje nós temos uma política de enfrentamento à violência, tá? Essa política de enfrentamento, ela age inclusive na prevenção. A prevenção diz respeito também a questões educativas e culturais, que vão exatamente ao contrário da frase, vão exatamente contra a frase que a gente acabou de citar, né? É uma questão muito de educação mesmo. Esses dias eu estava vendo o vídeo de uma delegada e ela dizia assim, que a questão da violência, na verdade, para enfrentar, para combater a violência cometida contra as mulheres é muito uma questão de educação. E, de fato, o ensino do respeitar, né?
é respeitar, independente de qualquer coisa, é o respeito. A gente está falando dessa questão social, dessa construção, né, social. Até um tempo desse se dizia que serviço social era curso de mulher, né? Tem Então, vários cursos aí que são cursos de mulher. engenharia é curso de homem. Então é uma questão, são questões de construção, né, social e de estereótipo, como eu já falei no início, né? Uma questão mais de estereótipo. A gente falando aqui, né, sobre a questão da mulher, e nós estamos, graças a Deus, saindo dessa pandemia. Aí tu me pergunta, estamos saindo? Eu creio que sim. Em nome de Jesus. Eu também Em nome de creio Jesus. que estamos saindo. No entanto, muitas mulheres foram afetadas terrivelmente, né, durante essa pandemia. E fazer essa análise, inclusive, sobre essas mulheres nesse contexto pandêmico é de extrema importância. Eu colhi aqui alguns dados para estar apresentando para vocês, eu vou citar só 2 exemplos, tá certo? Que eu vi. Uma pesquisa diz assim, que uma em cada 4 mulheres acima de 16 anos foi vítima de algum tipo de violência no primeiro ano de pandemia. Isso significa que 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual em 2020. Não É um estamos falando de dado, violência moral nem patrimonial, estamos falando de violência física, psicológica e sexual. Não é dizendo que as outras formas de violência são menos terríveis, né? São terríveis também, mas essas aqui, elas causam um dano, assim, terrível na vida das mulheres. E tem uma outra que eu pesquisei, né? A revista The Lancet, que é uma revista científica, ela apontou que na pandemia mulheres foram mais afetadas em pelo menos 4 aspectos: desemprego, trabalho não remunerado, educação e violência de gênero, né? Então, reforça aquilo que a gente falou, né? Da questão da construção e também do estereótipo. Muitas mulheres, a gente sabe que muitas mulheres, apesar de exercer um papel de liderança, ela recebe menos do que um homem receberia naquela mesma função, né? sim, Graças ainda a Deus hoje. isso está mudando. Isso está mudando bastante. Eu não tenho como apontar dados porque eu não lembro, mas eu assisti esses dias no site do Ministério da Educação, se eu não me engano, e lá tinha os dados, né? Foi até no dia 8 de março, estava apresentando esses dados de como a questão de salário e de cargos, né? Cargos mais altos, as mulheres estão alcançando. Nós estamos vivendo um tempo em que as mulheres elas estão em todas as áreas, né? Estão atuando aí. E além de trabalhar fora, a mulher também trabalha em casa. O que e eu digo muito para as mulheres, é o trabalho mais pesado, é o mais árduo, é muito mais o de casa, porque é o trabalho que não acaba nunca, né? É, E, não acaba e nunca. Sim. E aí, ainda nesse contexto pandêmico, as mulheres elas estão vindo com uma sobrecarga terrível, emocional. Eu não quero me ater a essa questão emocional, porque amanhã tem um psicólogo falando e ele é quem tem propriedade para falar Não, mas disso. pode falar, você. Mas, mas as mulheres, elas trabalham, têm diversas funções, na verdade, e elas sofrem ainda muito essas questões, né? De baixo salário, de todo tipo de Dupla discriminação, carreira. exatamente. E sofre, né? Discriminação, porque essa é a palavra, discriminação. A Cindy comentou aí também. A gente falou, o trabalho de casa tem que ser em equipe. E justamente isso.
não, hoje em dia não se tem que se mudar esse pensamento de que o homem ou o pai ele ajuda em casa, ele ajuda com o filho. Não, ele não está dando uma ajuda, ele está exercendo o seu papel, papel de Exatamente. pai, o papel de marido. Porque hoje em dia, as mulheres, como a Johanna colocou, estão saindo, estão indo trabalhar fora de casa, mas mesmo assim não deixaram suas responsabilidades de dentro. Então é uma mudança mesmo de visão, é uma questão de concordância entre os dois. Exatamente. É, eu falei muito, né, sobre a questão da violência física e da violência psicológica, mas eu quero enfatizar aqui o que é a violência física, o que é cada uma desses cinco tipos de violência domésticas, tá? Porque eu quero citar essas porque são as violências que estão na Lei Maria, a tão conhecida Lei Maria da Penha, tá certo? Violência física, violência psicológica, sexual, patrimonial e a moral. A violência física é qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. A psicológica, eu já citei, né? Qualquer que cause dano emocional ou diminuição na sua autoestima, identidade. E outra coisa interessante que eu esqueci, ao seu desenvolvimento como pessoa humana. Porque muitas vezes tem muitas mulheres que sofrem tanta violência psicológica que ela vai se acostumando com aquilo, ela vai colocando aquilo na cabeça dela, que ela é aquilo que aquela outra pessoa está falando, que aquilo impede aquela mulher de se desenvolver como pessoa, de se desenvolver como mulher, como profissional, de desenvolver ela em todas as suas, de desenvolver em todas as suas áreas, né? Gaguejei, mas saiu. A violência patrimonial também eu já citei, qualquer conduta de retenção, subtração ou destruição parcial ou total de objetos. E a moral, qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria. Tem muita gente aí caluniando e difamando e achando que é normal e achando que é fofoca. É crime. É um tipo de Dê um violência. exemplo disso. É, de violência moral, Sim. olha, até a questão mesmo, acho que fica meio que chato eu tentar citar um exemplo bem explícito, como eu citei das roupas, né? Mas uma calúnia, uma calúnia contra aquela mulher que se espalha ali, começa no âmbito familiar, né? Mas que toma proporções e acaba prejudicando aquela mulher. Deu para ter mais ou menos uma noção? Sim, sim. Posso falar um pouco sobre a rede de atendimento? Pronto. Primeiro, tu pode falar sobre a questão do assédio no local de trabalho. Eu acho isso um assunto extremamente importante. Sim, sim. Deixa eu ficar sabendo aqui, porque eu estou com a política de enfrentamento aqui em mãos. E assim, ela fala de maneira muito clara e muito, muito objetiva no ambiente de trabalho. Porque a questão enquanto tu vai procurando, né, a questão do ambiente de trabalho é bem pesada, né, para a mulher, porque ao invés de estar cobrando só serviço ali, às vezes o patrão, né, que na maioria das vezes é um homem, às vezes além de estar cobrando o próprio serviço, ele está, né, querendo outras coisas, insinuando outras coisas. E a mulher às Aí vezes ela tá fica bem a questão, o assédio, né? Tem Uhum. o assédio moral, tem o assédio sexual e tem a violência institucional, tá certo? A violência institucional é praticada por ação ou omissão nas instituições prestadoras de serviço público, né? Mulheres em situação de violência são, por vezes, revitimizadas. O que significa revitimizada? É que vai acontecendo vez após vez, tá? Que não acontece uma única vez. Quando elas são julgadas
quando a sua autonomia não é respeitada, porque muitas vezes você é um profissional autônomo, mas por você ser mulher, a sua autonomia ela não é respeitada no ambiente de trabalho. É verdade ou não é essa questão? Todos os cantos hoje em dia. Exatamente. É, o assédio sexual, né, que tu citou, é a abordagem não desejada, né? E ela também deve ser denunciada, ela pode e deve ser denunciada. E tem o assédio moral, que é a conduta abusiva, que também acontece bastante no ambiente de trabalho. Muitas Certo? mulheres sofrem essa questão. Como é a mulher que sofre isso? Onde ela pode. Aí você já entra na questão das redes de atenção. Como ela pode procurar, tá procurando Atendimento. ajuda de atendimento, né? Uhum. Olha, é, nós temos na rede de a rede de atendimento, ela trabalha de forma integrada, tá? São serviços oferecidos e estão trabalhando de maneira interligada, integrada. Nós temos hoje a Secretaria da Mulher, nós tem a delegacia, a conhecida Delegacia da Mulher. Eu vou falar assim que fica mais claro para as mulheres compreender, né? A Delegacia da Mulher, tem a Polícia Civil, a Polícia Militar, também pode ser porta de entrada, tá? Para denúncia, para receber denúncia. As mulheres têm o 180, tá? As mulheres vítimas de violência, elas podem estar ligando no 180. Muita gente pensa que se você ligar, você vai ter que contar Sim, toda a sua vida, ter que se apresentar de maneira formal. Não é assim, tá bom? São denúncias, pode ser também anônima, tá certo? não precisa se identificar. Exatamente. Em São Raimundo, nós temos um serviço que é de extrema importância e que não é muito conhecido, que é o Sanvis. É o Serviço de Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência. As mulheres que sofrem violência física, sexual, recebem atendimento, né? O Sanvis atualmente funciona lá no hospital. Ou a mulher vai diretamente para o Sanvis, ou a mulher que sofreu violência, ela pensa que ela já tem que ir direto lá para a delegacia da mulher, né? Então ela vai lá, ela pega o boletim, mas aí ela tem que ir ao Sanvis, porque lá ela recebe esse atendimento, ela é acolhida, né, pelos profissionais do serviço de atendimento, tem a assistente social, tem o psicólogo, tem o perito, tá? O médico perito para estar fazendo todos os procedimentos necessários. Assim fez um comentário. Peraí. Ser mulher em um mundo dominado por homens muitas vezes não nos permite mostrar o nosso potencial, que é imenso. Isso mesmo, mulheres, vamos à luta. É isso aí. A Johanna, ela está num papel de mulher forte, de mulher que ajuda outras, que está trazendo esse conhecimento. Então, isso é muito importante. Então, esses centros de atendimento, eles são espaços, né? Centros de referência, eles são espaços de atendimento psicológico e social, tá? A mulher muitas vezes chega lá no São Luís, mas ela recebe quando a profissional vê que ela sofreu tanta violência, não só física, não só sexual, mas psicológica também, é feito um encaminhamento. E aí entra a questão da integração entre as pastas, né? Entre os órgãos. Do Sanvis é feito encaminhamento para que a mulher faça um atendimento, ou receba atendimento psicológico, né? Tenha um acompanhamento com psicólogo. Da Secretaria da Mulher também a gente faz esse encaminhamento para essas mulheres. Então, tem os órgãos que são portas de entrada, tá? Certo. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aqui. Por dar exemplos, eu conheço alguma vizinha, alguma coisa que está. Enfim, né? Perguntar qualquer coisa, podem colocar aí, que a Johanna ela pode estar lhe respondendo, lhe direcionando da melhor forma. É... 8h42.
Ó, eu Já? falei muito. 8h42. Eu falei muito sobre a questão do estereótipo, né? Que é um dos maiores entraves quando se fala de violência doméstica. Esses estereótipos, eles culminam em quê? Na culpabilização da vítima, na responsabilização da vítima pelo sofrimento, né? Pela situação de violência que ela está vivendo. E é com isso que a gente tem que romper, certo? Com esses estereótipos. Eu até anotei aqui quando você falou dos estereótipos, né? É, a gente tem aquela visão de que tem aquela mulher que merece e tem aquela que não merece. Por exemplo, a que tá ali, né, na cabeça, assim. A que tá ali, que a gente pensa que tá em situação mais de vulnerabilidade, a gente pensa, ah, ela gosta, ela tá naquela vida ali mesmo, não tem uma questão de uma assistência maior. E uma coisa que eu percebi muito é que os casos, principalmente no Piauí, aumentaram tanto de violência contra a mulher, de feminicídio, ao extremo. Hoje mesmo eu vi uma notícia de um homem que arrancou a orelha da mulher numa cidade aqui do Piauí. E esse assunto é necessário falar urgentemente, assim, em todos os meios, porque mulheres estão morrendo todos os dias. Na Todos nossa os cidade, dias. né, teve casos há pouco tempo, né, de feminicídio, assim, casos terríveis, terríveis, exatamente porque é, por conta de companheiros que se sentiam proprietários das suas companheiras, como se essas mulheres fossem um objeto, né, para que eles fossem donos. E, E Ana, é tem. importante Pode destacar que terminar. nenhuma mulher merece, nenhuma mulher gosta de estar em situação de violência. Uma mulher que ela decidiu denunciar o companheiro e quer uma separação, quer realizar a separação. Ela pensa que ela não vai ter condição de pagar aquele processo, de pagar um advogado. Você pode informar em relação a isso? Tem a Defensoria Pública, tá certo? Tem a Defensoria Pública. Para as mulheres que chegam atrás de um advogado, muitas mulheres, na verdade, tem a questão também da vergonha, tá? Além dessa questão, tem muitas mulheres que ficam com vergonha de chegar nos lugares e as pessoas perceberem que estão em situação de violência. É importante destacar que na OAB tem agora uma sala para receber essas mulheres, tá certo? É uma sala de acolhimento, tá? Para essas mulheres em situação de violência. Onde é a Tem OAB? no prédio da OAB. Aqui em São Raimundo, Nonato, sabe o Sim, endereço? sim. Eu Direitinho. não sei o nome daquela rua, Manoel. Mas é Eu perto não de alguma sei. referência. É, acho que é na rua ali, se eu não me engano, na rua do. É ali próximo ao fórum, subindo um pouquinho, tá bom? Pronto. Se vocês forem procurar, perguntam onde é É a o novo sede da prédio. OAB, não é? Exatamente. Tem lá. Mas tem a Defensoria Pública, tá certo? A OAB eu estou indicando para uma mulher que queira ir atrás de um advogado, mas mulheres que estão. Ah, a Evelyn colocou na Rua da Coifa Odontologia. Do fórum vai subindo ali um pouco. É o novo prédio. É, tem, como eu falei, tem a Defensoria Pública, tá certo? E muitas vezes as mulheres pensam também, como eu vou me sustentar? Mulher, você tem que investir em você, tá? Você tem que saber que você é uma mulher que deve ser empoderada, que deve investir em você, na sua capacitação enquanto pessoa, enquanto mulher, sabe? Mas também você pode estar procurando algum tipo de ajuda, se a situação realmente estiver difícil. Tem a Secretaria da Mulher, vá na Secretaria da Mulher, que lá você vai receber as orientações devidas, tá certo? Ok. E só para finalizar, não se cale, tá? Se houver alguma mulher aqui que está nos assistindo em situação de violência, não se cale, porque o silêncio ele mata, tá certo?
Assim, a gente falou aqui, muito interessante saber desses recursos que estão disponíveis a mulheres que sofrem esses episódios. Agora podemos indicar também indicar. E falou também muitas informações importantes que não sabia, Mulher Invista em Você. E a Rose também colocou, palminhas. E é isso, gente. Vamos, como a gente discutiu um pouquinho aqui, temos que nos meter, né? Se a gente está vendo uma pessoa em situação de vulnerabilidade, uma mulher em situação de vulnerabilidade, você pode ter certeza que, como a Johanna trouxe aqui os dados alarmantes de violência contra a mulher, isso pode sim levar à perda da vida dessa mulher. Então é melhor que nós tratemos disso agora, falemos disso agora, não é verdade? Na verdade, ao meu ver, acho que essa live foi muito mais questão de informação, né? De esclarecimento, um pouco sobre o que é a violência, sobre como essas mulheres foram afetadas nesse período pandêmico, sobre os tipos de violência, né? E sobre os serviços disponíveis, né? Para que essas mulheres, essas pessoas que estão nos assistindo, elas tenham conhecimento dos serviços disponíveis no município, tá certo? Certo, pois eu agradeço a Johanna pela sua disponibilidade aqui para estar conosco nesse episódio 3, se não me engano, da série de live. De já eu agradeço e sigam a Johanna, tá certo? No Instagram dela. E obrigada a todos que ficaram até agora. Eu que Assim, falou agradeço. informações maravilhosas sobre os serviços disponíveis. Pode até falar, Johanna. Não, não, nada não. A Rose Dálica falou, parabéns por abordarem essa pauta tão importante. Pronto. Parabéns, Johanna, você. Eu agradeço o convite, tá? Não tenho muita desenvoltura para a câmera, fico meio perdida. Preparei um bocado de coisa, sistematizei bem direitinho, É assim mas na mesmo. hora de falar, parece que eu me baguncei um pouco. Não, relaxa, é assim mesmo. Pois boa noite, gente. A gente tá encerrando a live por aqui, viu?